Nesse último domingo de setembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. A Bíblia, que é biblioteca, são 73 livros, a Antiga Aliança, Antigo Testamento, a Nova Aliança, o Novo Testamento. A Bíblia não é livro de ornamento, de enfeite. Ela deve ser nosso livro de oração. O ideal é que todo dia leiamos um trechinho da Bíblia, da Palavra de Deus. E apliquemos esse trechinho na nossa vida. Que possamos viver no dia a dia aquilo que nós meditamos. Tirar consequências práticas para a nossa vida cristã no dia a dia. Levar para a vida a palavra e a palavra para a vida. Então valorizemos cada vez mais a palavra de Deus. Amemos cada vez mais a palavra de Deus. Ela é luz para a nossa vida, para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés. É importante sempre, quando estamos vivendo às vezes uma situação difícil, uma crise, ou vamos tomar uma decisão, ou temos que fazer uma escolha, ou tomar uma decisão, a gente ir lá naquela fonte e tirar dela inspiração, luzes e caminhos. Aquilo que eu já disse em outras ocasiões, Deus nos livre de morrer de sede, tendo a fonte à nossa frente, que é a palavra de Deus. Por isso que nós devemos valorizar a palavra de Deus. Ela deve ter centralidade na nossa vida. Na nossa vida. Então que nesse dia da Bíblia, nós renovemos nosso compromisso de vivermos, de acolhermos a palavra de Deus. É inteligente, é sábio, aquela que ouve a palavra de Deus, que acredita na palavra de Deus, que coloca fé na palavra de Deus e que procura vivê-la no dia a dia. É bem-aventurado, é feliz aquele que tem um coração bom, uma terra boa, em que a palavra de Deus cai e produz frutos abundantes, frutos que constroem o reino, frutos que edificam as famílias, a sociedade, a comunidade de fé. Neste domingo, o Evangelho fala de 2 tipos de sim. Vimos no domingo passado que todos somos chamados a trabalhar na vinha, no reino, a assumir o projeto de Deus. E hoje vemos qual pode ser a nossa resposta a esse chamado. Com a parábola da vinha, Jesus ilustra 2 atitudes diversas. Um pai tinha 2 filhos e a ambos dá a mesma ordem: vai trabalhar na minha vinha, no reino. Ou seja, assuma o compromisso de ser colaborador direto da obra de Deus, do projeto de Deus. Então o pai se dirige ao primeiro e diz: filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele responde: não quero. Mas mudou de opinião e foi. Depois, dirigindo-se ao segundo, ele diz a mesma coisa: vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele diz sim, mas não foi. É necessário fazer uma pequena observação em relação à tradução litúrgica do texto.
ao invés de mudou de opinião, o evangelista diz na língua original que ele arrependeu-se. Em outras palavras, podemos dizer que aquele filho converteu-se e foi trabalhar na vinha. E se comprometeu de fato com o projeto de Deus, com a vontade de Deus. Portanto, esse fez a vontade de Deus, mesmo tendo respondido negativamente, uma vez que o importante para Deus não são as palavras, mas as atitudes. O segundo não fez a vontade do Pai, porque ficou apenas no discurso, não levou sim, Senhor, para a prática. Veja, esse segundo, ele diz sim, Senhor, mas ele não levou isso para a prática. Esse tema de praticar a palavra de Deus, a vontade de Deus, já havia sido introduzido no Sermão da Montanha, quando Jesus diz: não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade do meu Pai que está no céu. E em uma discussão com os doutores da lei e fariseus, ao citar diretamente o profeta Isaías, Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Esses dois filhos representam dois grupos do tempo de Jesus: os pecadores públicos e os que se consideravam justos. Aqui Jesus fala dos sumos sacerdotes, os mestres da lei, que Jesus fala das autoridades judaicas, os judeus, que se consideravam justos, fiéis praticantes da lei, que há séculos tinham dito seu sim a Deus pela aliança, e agora rejeitavam o Cristo enviado de Deus e ficavam fora do reino. O modo como viviam o seu sim à lei os levou a dizer não ao Evangelho, ao projeto do reino de Jesus. Os pecadores públicos eram os cobradores de impostos e as prostitutas, que por muito tempo disseram não à vontade de Deus expressa na lei, mas agora acabavam dizendo sim ao apelo de Jesus e entravam no reino seguindo a sua proposta. Imagina o escândalo que foi, o conflito que foi com as autoridades judaicas, autoridades religiosas e políticas. Jesus dizer isso para eles: olha, aqueles que vocês discriminam, aqueles que vocês excluem, que vocês julgam, que vocês acham que já estão condenados, que são os pecadores, os cobradores de impostos, as prostitutas, vos precedem no reino dos céus. Eles entrarão no reino e vocês não, porque eles se converteram, porque eles aderiram ao projeto do reino e vocês não. Vocês se fecharam no ritualismo frio, num legalismo frio, num falso moralismo, porque vocês estão vivendo uma prática religiosa de fachada, e eles acolheram uma novidade. Vocês se fecharam ao enviado de Deus, aquele que é a verdadeira vida, a verdadeira salvação, a verdadeira verdade, o verdadeiro caminho. Vocês se fecharam. Então vocês não herdarão o reino, mas as prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores
vão herdar o reino. E aqui é importante, Jesus não está colocando os pecadores como modelo, mas como privilegiados da graça. Porque eles se abriram à graça de Deus, não se fecharam à graça de Deus. Isso é muito importante a gente refletir isso. E a gente pensar, porque muitas vezes nós também nos colocamos como os mais santos. Nós que praticamos os preceitos da religião, que temos aí, não é, a participação na igreja, aquela coisa toda, nós muitas vezes nos achamos mais santos do que os outros. Muitas vezes nós nos colocamos numa atitude de julgadores, de condenadores, apontando o dedo para os o fulano, a fulana já estão no inferno. Eu estou no céu porque eu vou à missa, porque eu rezo, porque eu faço isso e aquilo outro. Cuidado. Muitas vezes aqueles que nós estamos julgando, aqueles que nós estamos condenando, podem nos preceder no reino, porque eles estão mais abertos à graça, à novidade do Evangelho. Então isso é um questionamento, não é, para todos nós. O que significa exatamente dizer sim a Deus? É ser batizado? É ser crismado? É ter feito a primeira comunhão? É ter se casado na igreja ou se casar na igreja? É fazer parte de uma atividade pastoral? É ter sido ordenado padre? É ir todos os domingos à missa? É ter várias devoções? Atenção, na parábola apresentada por Jesus, não basta dizer um sim inicial a Deus, mas é preciso que esse sim inicial se confirme depois num verdadeiro empenho pela construção do reino, pela construção de uma sociedade mais humana, mais inclusiva, mais igualitária e mais fraterna. Ou seja, não bastam palavras e declarações de boas intenções. É preciso viver dia a dia os valores do reino. Seguir Jesus nesse caminho de amor, de doação, de entrega que ele percorreu. É ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo nos fala na segunda leitura. Tenham entre vocês os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Que sentimentos que havia em Cristo Jesus? No coração de Jesus. Sentimentos de compaixão, de misericórdia, sentimentos de humanidade. Hoje se fala que as pessoas não são mais humanas. Falta humanidade nas pessoas. Quanta maldade, quanta rivalidade, quanto ódio, quanto desejo de destruir o outro, quanta vontade de condenar as pessoas, de julgar as pessoas. Jesus não tinha esses sentimentos. Por isso o apóstolo Paulo então diz: tenham entre vocês os sentimentos que havia em Cristo Jesus. Nosso coração deve pulsar no ritmo do coração de Jesus. Então, dizer sim a Deus é assumir, é ter esses sentimentos que havia em Cristo Jesus. Eu posso ir à missa todo domingo e devo ir à missa, devo ser batizado, devo ser crismado, devo casar na igreja, essa coisa toda, mas não é só isso. Se eu fico só nisso, mas não procuro fazer a vontade de Deus, mas se não procuro me converter a Deus, aos valores da sua palavra, não procuro ter os sentimentos de Cristo, nada disso adianta. Não é somente aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. E quanta coisa boa deixa de acontecer, porque às vezes não temos um sim coerente a Deus.
porque não levamos para a vida o nosso sim, porque não levamos para a vida a nossa fé. E muitas vezes nós responsabilizamos os outros pelas desgraças que acontecem. Dizem que a culpa morre solteira, porque nós sempre jogamos a culpa nos outros. Jogamos a culpa no governo, nos políticos, está certo que o governo e os políticos erram muito, fazem muita coisa errada, cometem muitas injustiças, está certo. Mas e nós? E a nossa responsabilidade? Que muitas vezes não exercemos a nossa cidadania, não nos interessamos pela vida do nosso país, não damos a nossa colaboração, simplesmente achamos que temos que votar e acabou. Mas não acompanhamos aqueles que nós elegemos, não cobramos deles, não reivindicamos nossos direitos, então não temos muitas vezes uma participação política efetiva. Aí a culpa é sempre deles. Na igreja a mesma coisa, a culpa é do padre, a culpa é do papa, a culpa é dos bispos, a culpa é dos coordenadores, é sempre os outros que são culpados. Na família, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é dos meus filhos, a culpa é dos meus pais. É sempre assim. E eu não assumo a minha responsabilidade. Então cada um de nós deve assumir a responsabilidade, a sua responsabilidade. Então quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós temos que entender que isso vai trazer consequências. Quando recusamos os caminhos de Deus, quando recusamos a palavra de Deus, então eu tenho que me sentir responsável. E é isso que nós vimos também na primeira leitura, Deus falando através do profeta Ezequiel: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes, é a vossa conduta que não é correta? Muitas vezes até em Deus nós jogamos a culpa. Isso é culpa de Deus. As tragédias que acontecem na natureza, é culpa de Deus. É culpa de Deus ou é culpa dos seres humanos que estão destruindo, queimando, acabando com o meio ambiente, com a floresta, com a ecologia? Então, é isso então que o profeta quer chamar a nossa atenção. É isso que a palavra de Deus quer que nós reflitamos. Quando deixamos de realizar a vontade de Deus, quando nosso sim não é um sim verdadeiro, um sim coerente, um sim diário, aí então a morte vai prevalecer, a violência vai prevalecer, as injustiças vão prevalecer. Por isso, cada membro do povo de Deus, cada um de nós, tem de descobrir que quando fizermos escolhas erradas e nos obstinarmos nelas, sofreremos as consequências. E quando abandonamos os caminhos de egoísmo e de pecado, e optamos por Deus e pelos seus valores, encontraremos a vida. E agora cada um de nós deve se perguntar lá no seu íntimo: a que grupo eu pertenço? A que filho eu me assemelho? Ao primeiro ou ao segundo? Ou um pouco de cada um? Ou seria melhor que fôssemos como o terceiro filho, do qual a parábola não fala? Aquele que diz sim e vai mesmo.